Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e atendendo a pedidos vamos falar da Síria e o que ela representa agora para todos nós dentro da maldita agenda global. Então sem mais delongas, pegue agora mesmo sua costela de bode assada com farinha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. É fato que o mundo lamenta o que está acontecendo na Síria, mas uma palavra pode definir bem toda a situação. Sem Jesus, tudo fica mais difícil. O maior medo que todos nós sentimos no momento é quando lembramos da frase que diz: o sistema corta o braço para não perder a cabeça. E não é difícil que isso esteja de fato acontecendo por lá. Ainda mais sabendo que se não fosse a Rússia e Estados Unidos se envolvendo nos problemas internos da Síria, as notícias lamentáveis que sabemos que está acontecendo por lá jamais teria tomado essa proporção que está tendo agora. Seria apenas mais um governo corrupto lutando contra os chamados rebeldes, todos montados de jumento, atirando de arco e flecha uns nos outros. Mas com os senhores do mundo na parada, apoiando ambos os lados, a coisa mudou drasticamente. Uma coisa pequena tomou proporções incríveis, realmente gigantescas. Eles conseguiram essa façanha apoiando ambos os lados, e aí a coisa muda drasticamente. O objetivo deles nós vamos entender aqui juntos. Apesar de alguns sensacionalistas continuarem espalhando medo nas pessoas, falando de uma redução populacional, coisa que não passa de pura paranoia e sensacionalismo, pois basta analisar os fatos e perceber que as pessoas já estão diminuindo seu número e estão prontas para se matarem já faz muito tempo. Basta dar o menor motivo possível para isso. A teoria do extermínio da redução populacional é mais um osso, assim como a terra plana, que os cães gulosos e famintos agarram e não querem soltar. Se aproveitam da boa fé das pessoas. É com esse osso que muitos deles estão vivendo hoje, estão tendo espaço, sempre se aproveitando da ignorância e fragilidade de muitos. Enquanto as pessoas do nosso próprio meio perdem tempo com fantasias, os verdadeiros planos da elite maldita estão a todo vapor. Redução populacional não existe, mas o controle populacional é um fato. E se você conhecesse, poderia muito bem se defender dele. Eles estão fazendo isso através dos produtos industrializados, da sua água temperada com flúor, do ar que respiramos envenenado por aviões que passam o tempo todo despejando produtos químicos que nem sabemos o que é. Por conta dessas coisas, as pessoas passaram a ter menos tempo de vida e desenvolverem doenças crônicas cada vez mais precocemente. Temos pessoas aqui que não chegaram nem aos 20 anos e já sofrem de diabetes, pressão alta, hipertireoidismo e entre muitas outras. Essas doenças nunca foram tão populares como hoje, e ainda temos um verdadeiro surto que ninguém fala, que é a síndrome de pânico e depressão jamais visto antes na história humana. As pessoas estão o tempo todo sendo enganadas, estão ensinando agora no momento que o sol faz mal. Mas na verdade o sol nunca fez mal. O que faz mal é o exagero, como tudo nessa vida. Enquanto o verdadeiro mal, verdadeiro, está matando muitas e muitas pessoas, que se chama as luzes artificiais, essas também são absorvidas pela sua pele. Se você não percebeu ainda, sua pele é toda furadinha. E ela absorve os raios solares para formar a vitamina D. Essa vitamina é extremamente necessária para seu organismo funcionar muito bem e praticamente ficar imune contra o câncer, pois essa doença se desenvolve em ambientes ácidos. A vitamina D vai impedir que seu organismo crie as condições para o câncer se desenvolver no seu organismo. Em contrapartida, quando sua pele absorve essa luz artificial, não tem vitamina nenhuma, muito pelo contrário, só tem radiação. E é óbvio que com o tempo, com essa exposição, você vai desenvolver algum tipo de doença sim. Você preste atenção que o câncer vem matando muitos artistas. Isso porque eles passam a maioria do tempo dentro dos estúdios, privados do sol. Inclusive eu recomendo a você que não tem esse costume de tomar um banhozinho de sol, pelo menos 15 minutos por dia. Será o suficiente, principalmente para você que não tem costume. 15 minutos se banhando no sol, você estará protegido contra o câncer, literalmente. Eu sei que eu já falei isso em outros vídeos. Eu sei que esse também não é o tema deste vídeo, mas tem a ver com o assunto sim, e é sempre bom reforçar. Se eu realmente gosto de vocês, a melhor forma que eu posso fazer é informando vocês para que vocês possam se cuidar, ter uma qualidade de vida melhor, e assim poderem se proteger e protegerem as suas famílias. O que eu vejo hoje é que a desinformação nunca atingiu níveis tão grandes. Temos a mídia contra a população, temos os vendidos, e ainda por cima os idiotas úteis dividindo e separando as forças. Em 2015 nós lançamos um vídeo no nosso primeiro canal com o título Marte, a viagem sem volta do gado. Lá nós exibimos uma matéria que mostrava claramente que a população mundial estava diminuindo. Na Europa existe incentivo para casais terem filhos e pessoas que fizessem isso poderiam ser pagos pelo governo e não precisariam mais trabalhar. E esse valor vai aumentando dependendo de quanto mais filhos os casal tiverem. Eu vou mostrar a matéria para você entender bem o que eu falei, isso em 2015. Na Irlanda ou na França, os incentivos passam por benefícios fiscais ou serviços como educação e saúde gratuitas. Kan sex redde Danmarks fremtid? Danmark har et problem. Fødselsraten er den laveste i 27 år, og der fødes ikke nok børn til at forsørge den aldrende befolkning. Faça-o pela Dinamarca.
O vídeo que desafia os dinamarqueses a ir de férias e fazer bebés é de uma agência de viagens que diz ter encontrado a solução para fazer crescer a taxa de natalidade e salvar o futuro do país. Deltag i konkurrencen. Do it for Denmark. A campanha é recente e mostra como, mesmo em países onde o problema não se faz sentir de forma tão dramática como no sul da Europa, o decréscimo da natalidade continua a ser um desafio. Num cenário em que a capacidade de substituição de gerações está posta em causa, exemplos como o da Irlanda, França, Reino Unido e Suécia são matéria de estudo para quem procura uma solução. No caso da Irlanda, e apesar de ter sido um dos países intervencionados pela Troika, o Estado contribui com 350 € de subsídio por cada filho. O país ocupa há vários anos o primeiro lugar em matéria de natalidade. Em 2013, a taxa bruta atingiu a marca de 15 nascimentos por 1000 habitantes, o que deixa o país 5 pontos à frente da média europeia. Irlanda e França são, aliás, os únicos países que cumprem a meta de 2,1 filhos por mulher em idade fértil. Segundo os estudos mais recentes, a média que garante que a geração dos filhos possa substituir a dos pais. Para o sucesso francês terão contribuído medidas como o cálculo do IRS em função do número de membros da família, saúde, educação e manuais escolares totalmente gratuitos, transportes públicos a metade do preço para famílias numerosas. Mas as políticas de natalidade francesas não ficam por aqui. Para além dos subsídios por nascimento, os pais franceses podem optar por deixar de trabalhar ou passar a fazê-lo em part-time. Ficam a receber 580 € se deixarem de trabalhar ou 440 se o fizerem a meio tempo. Acrescem ainda incentivos como o subsídio de regresso às aulas e apoios para a habitação ou mudança de residência. Outro objeto de estudo é o caso sueco. Considerado pelas Nações Unidas como o melhor sítio do mundo para se ter filhos, a Suécia encontrou o estímulo à natalidade em medidas como a assistência pré-natal gratuita, uma rede de creches privadas a preços controlados, não ultrapassando os 145 € mensais, e a possibilidade dada a um dos pais de ficar em casa durante um ano a receber 80% do ordenado. Entre os 6 e os 9 anos, a criança beneficia de educação, manuais e refeições gratuitas. Pais e mães têm direito a licenças parentais partilhadas até aos 16 meses e por cada filho recebem 122 € de abono de família até este atingir os 16 anos de idade. O Reino Unido, apesar de uma tendência decrescente em matéria de fecundidade, ainda faz parte do grupo de países onde a natalidade se situa acima da média dos 27. O ano passado foi de 1,92 filhos por mulher. Aqui os incentivos passam por o subsídio de maternidade durante toda a gravidez e uma comparticipação na educação. Como você viu, contra fatos não há argumento. Isso aconteceu em 2015. Agora, em 2018, Nando Moura exibiu em seu canal um trecho de um documentário que comprova essa mesma informação. Informação essa que já passamos para vocês há anos. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38.
pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. Você pode ver a matéria completa vendo o vídeo do Nando Moura no canal dele. Como você, que já é uma pessoa lúcida e tem os pés no chão, você pode entender sem que ninguém explique. E está muito claro que a raça humana como conhecemos vai desaparecer. Isso se deve, lógico, ao aumento da homossexualidade em todo o mundo. Veja que esses países que foram mais liberais, onde as coisas realmente começou, estão muito mais perto de terem a sua própria raça extinta da face da Terra. Eles estão muito mais afetados do que qualquer outra parte do mundo. Não é preconceito quando afirmamos que dois seres do mesmo sexo não se reproduzem. Dessa maneira, obviamente, as raças têm de desaparecer. E agora que você já entendeu o assunto, eu vou mostrar pra você porque é que eu e muitas pessoas consideram Enéas o verdadeiro mito. Ele já tinha previsto e já sabia que tudo isso iria acontecer há muito tempo atrás. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. E pior que mesmo os casais tradicionais, formados por uma mulher e um homem, em países mesmo como o Brasil, estão preferindo ter gatos ou cachorros no lugar de filhos. Isso pelo aumento da violência e as péssimas condições de sobrevivência nesse país. Antigamente você via os comerciantes, por exemplo, abrir a porta do seu carro e descer 4 a 5 crianças. Hoje, quando muito acontece, sai apenas uma criança de dentro do veículo. Quando você pergunta aos pais por que eles não têm mais filhos, eles afirmam que não querem mais. Eu mesmo tenho apenas um filho, ele já tem 15 anos. Eu não pretendo ter outro, embora ele seja um ótimo filho. Mas não é porque eu não tenha gostado de ser pai, ao contrário, eu adorei. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas nesse país, eu não tenho a mínima confiança de fazê-lo. E assim como eu, muitos estão tomando essa mesma decisão. E pra falar a verdade, meu povo, falo a vocês com toda sinceridade, por mim eu nunca teria tido um filho. Pelo menos não nesse país. Eu só tive porque a Bíblia diz, aquela árvore que não der fruto será lançada ao fogo. Então, por temor às escrituras, eu resolvi ter pelo menos um filho, deixar pelo menos uma semente. O outro motivo das raças estarem com os dias contados, e aí eu me atrevo a dizer com 100% de certeza, que esse é o grande motivo das maiores mazelas do mundo, do avanço da maldita agenda global, de chamar a perda da religiosidade. Eu sei que muitos podem até não concordar, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu peço humildemente que você pense que quando se apaga a luz, as trevas tomam conta, e não existe trevas onde está a luz. O cristianismo é sim a luz. Então dessa maneira o ateísmo e satanismo crescem assustadoramente. Desenhos como Dragon Ball, por exemplo, não escondem mais ou sentem algum receio de colocar símbolos em suas criações, descaradamente. Eles sabem que chegamos a um ponto que as pessoas não ligam mais, não estão nem aí. Os que quiserem ir, entrem nesse círculo. Fechem os olhos lentamente. Na numerologia influencia a expressão e a sensibilidade. Para os egípcios, as pirâmides, aquelas das sociedades secretas de ocultismo, os principais acordes do rock. Outros que se dizem ser cristãos acham que pode escolher o que crê nas Sagradas Escrituras e não estão dispostos a aceitarem Deus como Ele é. Essas pessoas passaram um filtro na Bíblia e, literalmente falando, escolheram a dedo o que crê e ignoram todo o resto. Esquecem ele que todos os mandamentos, como eu já expliquei, todos os 10 mandamentos, eles não foram feitos para o bem de Deus, mas foram ordens que nunca vão mudar. Como disse o Criador, não sou homem para que venha me arrepender depois. Deus é hoje o mesmo de antes, e se as pessoas não o aceitam como ele é, não são cristãs. Uma ordem nos foi dada desde o começo dos tempos. Até hoje muitos não entenderam. Essa ordem foi: crescer e multiplicar.